Boa noite a todos que fazem parte desse Evangelho do Centro Espírita Cearense, pedindo ao Senhor Jesus todas as bênçãos, toda a paz, e que possamos encontrar essa paz dentro de nós, que possamos também irradiar todas as energias positivas a todos os nossos irmãos que dela precisam. Que todos os lares sejam abençoados, todas as casas de apoio, presídios, hospitais, que todas as energias que circulam dentro das casas espíritas possam chegar até esses lugares e que os amigos espirituais possam estar presentes sempre, nos dando o apoio, orientando-nos e nos fazendo tentar sermos pessoas melhores. Senhor Jesus, que o teu amor e a tua paz se faça presente em nós e que assim seja. Vamos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, preces gerais, itens 64, 67 e 69. Item 64. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Prefácio. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado, capítulo 17, itens 9, 18 e seguintes. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Item 67. Por um inimigo que morreu. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento, se a soubemos aproveitar. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar à coragem e à resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Capítulo 10, item 6, capítulo 12, itens 5 e 6, item 69, por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que àqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora pré-julgar a justiça do Altíssimo. Capítulo 11, item 14. Vamos agora ao nosso comentário sobre o Evangelho de hoje. A prece em favor dos que sofrem leva-lhes o alívio dos sofrimentos, meus amigos, ao sentirem-se lembrados, além de erguer-lhes a coragem, estimulando a vontade de se elevarem, através do reconhecimento das faltas cometidas, do arrependimento que os leva a quererem repará-las. No primeiro modelo de prece, Allan Kardec nos ensina que se deve dirigir a Deus e aos espíritos que têm a missão de auxiliar os que sofrem, pedindo aos sofredores que lhes seja inspirada a esperança de melhoria no reconhecimento das imperfeições que os levaram às ações no mal. Que eles possam ser levados ao arrependimento e à vontade de melhorar, de modificar seus sentimentos através da visão da realidade espiritual do ser. Que eles também possam compreender a necessidade de seus esforços na mudança interna, com a certeza de que estão amparados e serão auxiliados nessa tarefa, se realmente se dispuserem a ela. Que eles também recebam a vibração amorosa de quem ora por eles, numa comprovação de que ninguém está sozinho nas consequências das infrações às leis divinas. No segundo modelo de prece, pede-se em geral por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Somos todos falíveis pela nossa própria imperfeição, meus amigos, pela ignorância das leis divinas, principalmente da certeza de que só o bem é eterno, visto que à medida que o homem vai desenvolvendo seu potencial divino, vai também se libertando dessa ignorância e vai se conscientizando do valor do bem, da sua eternidade, dos seus frutos de progresso e de felicidade.
Deus nos criou simples e ignorantes, com todo um potencial, qualificações nobres, à sua semelhança, a ser justamente desenvolvido por cada um dos seus filhos. Nossas fraquezas são normais, enquanto ignoramos a imortalidade e a perfectibilidade de cada ser criado por Ele. E todos o somos. Assim, vamos orar por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, pois em assim fazendo, estamos também orando por nós, espíritos ainda frágeis no sentir, pensar e agir. Portanto, ainda sujeitos a erros e enganos, o que nos insere na lei de ação e reação, ou seja, como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Vamos nos libertar dos efeitos desagradáveis, maus dolorosos, quando conseguirmos viver em qualquer lugar, com quaisquer pessoas, fazendo aos outros somente o que queremos para nós, porque então estaremos amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Auxiliemo-nos, pois, mutuamente, orando sempre em favor dos que sofrem. E agora, vamos para o nosso comentário sobre o segundo item. A palavra inimigo, segundo o dicionário, ela tem diversas definições, tais como aquele que se encontra em oposição, que se mostra hostil, contrário, funesto, adverso, que milita em campo contrário, relativo ou pertence a grupos opostos, indivíduo que tem ódio a outro ou que lhe é antagônico, hostil. Em especial, aquele que se empenha em destruir o outro ou causar-lhe danos, em desacreditá-lo, em afastá-lo da oposição que ocupa e etc. Bom, meus irmãos, lendo essas definições, nós podemos perceber melhor a ênfase dos ensinos de Jesus centrada no amor, síntese das leis naturais, único sentimento capaz de eliminar a rejeição, as diferenças entre pessoas que estimula alguém a ser inimigo de outro ou a ver em alguém um seu inimigo, pelo pensar diferente, por estar em campo oposto, seja segundo a geografia ou princípios ou ideias ou ideais. Percebemos, meus irmãos, também a imensa dificuldade humana do entendimento do amor ao próximo, do amor incondicional, do amor fraterno e solidário, sem exigências, sem condições do amor, pelo sentimento em si, pelo prazer de amar. A meta das pessoas que aspiram seguir os ensinos de Jesus se inicia justamente pela vontade de desenvolver o sentimento do amor existente no ser essencial, eliminando os sentimentos maus, frutos do orgulho e do egoísmo criados por nós, que provocam as inimizades, as ações maldosas para tirar proveitos ou para satisfazer interesses mesquinhos, fazendo inimigos quando somente o amor pode gerar paz e felicidade no íntimo das criaturas. Meus irmãos, minhas irmãs, o bom é não se sentir inimigo de ninguém pela ausência de qualquer sentimento de animosidade, mas admitindo que possam existir pessoas com ressentimentos de atitudes e ações nossas, desta ou de outras existências, que não nos perdoaram. Assim, para que todos possam se libertar de quaisquer sentimentos antifraternos, Jesus recomendou que se amassem os inimigos, que orassem por eles, que se fizessem a eles todo o bem que possível. E Allan Kardec nos afirma que a caridade para com os inimigos deve acompanhá-los no além-túmulo. Devemos pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento, se a soubermos aproveitar. Se aceitamos a perfeição da justiça divina, meus irmãos, temos de compreender que recebemos coisas boas ou ruins, sempre de acordo com nossas necessidades e merecimentos. Ao invés de ficarmos magoados, julgando-nos vítimas da maldade alheia, busquemos aproveitar todas essas situações para desenvolvermos a coragem, a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Assim, perdoar as ofensas, orar pelos ofensores, não alimentando nenhum sentimento de animosidade em relação a eles, encarnados ou desencarnados, é talvez a maior e a mais difícil caridade que se possa fazer a alguém. E para encerrar, a prece pelos criminosos, né? Criminoso é assim considerado aquele que infringe o Código Penal de um país. É quem comete algum crime. No ponto de vista da espiritualidade,
todo e qualquer criminoso é um filho de Deus, vivendo um processo evolutivo que o leva de espírito simples e ignorante a espírito angélico, espírito puro. Nessa caminhada evolutiva, que faz através das reencarnações em mundos materiais, usa seu livre-arbítrio de acordo com a sua estrutura intelectual e moral, que vai se transformando através das experiências vividas. Enquanto ignorantes das leis naturais, da preexistência e da imortalidade da alma, da lei da reencarnação, da de causa e efeito, da progressão contínua, percebendo a vida apenas do nascimento à morte no anseio de ser feliz. Busca essa felicidade em coisas exteriores. Não se esforça por conhecer-se intimamente, em controlar e sublimar suas próprias energias, seus instintos naturais, usando a inteligência e a vontade apenas na sua satisfação pessoal. Ele deixa de lado todo e qualquer convite da própria vida, reflexões e aprendizados espirituais, vivendo imaturamente o presente sem pensar nas consequências futuras. É alguém que se deixou envolver pelas ilusões da vida material, fixado na satisfação das suas necessidades materiais. Um filho de Deus equivocado, iludido na sua interpretação de viver na terra. O criminoso também é alguém que merece punição de acordo com a gravidade do seu delito, mas, principalmente, que precisa perceber a vida de forma diferente, através do estudo e do trabalho, ou seja, precisa de reeducação. Meus amigos, nós estamos aqui na Terra ainda muito distantes de satisfazer as necessidades materiais e morais do homem em geral, eliminando as causas que estimulam os crimes pessoais e os sociais. Enquanto isso não acontece, meus irmãos, cabe a nós, que já possuímos alguns conhecimentos das leis naturais, não odiar, não nos enraivecer com os criminosos, lamentando as suas ações, não concordando com elas, mas colaborando, quando possível, com a sua reeducação, ainda que seja somente pela prece, orando por eles, encarnados ou desencarnados, enviando-lhes nossas melhores vibrações, vendo neles irmãos equivocados, mas perfectíveis como todos nós. E para encerrar, o nosso irmão Allan Kardec, numa prece, demonstra como olhar para um criminoso e a ajudá-lo com nossas vibrações, lembrando que eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Bom, vamos pedir a Deus e aos bons espíritos para que eles continuem nos ajudando, nos intuindo, nos dando força, enfim, estando sempre do nosso lado para nos ajudar a sempre fazer o bem. E agora vamos pedir a Jesus, aos nossos mentores, para que eles fluidifiquem a nossa água, para que eles fluidifiquem a água do nosso planeta, a água que chega em cada casa desse planeta, que ela contenha o remédio necessário para a cura do corpo e do espírito. Nos ajuda, Senhor, a cada dia sermos melhores, e que essa água, com certeza nós sabemos, tem um papel muito importante nessa nossa melhora, nessa nossa caminhada de ascensão. Nos ajuda, Senhor, para que a cada dia possamos ser melhores. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos pela essa água bendita que tu nos dá. Nós te agradecemos pela comida que nós comemos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu fazes por nós. E fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.